Há alguns anos atrás, eu ajudei a produzir e a elaborar o Agora Vai, o primeiro programa de televisão voltado ao público concurseiro da TV Gaúcha. O Agora Vai foi ao ar nos anos de 2013 até 2015 na TV Santa Maria, na TV a cabo, canal 19, aqui da cidade onde eu moro até hoje, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Apesar das dificuldades da época, a falta de tecnologia e também a dificuldade de adaptar o conteúdo de concursos públicos ao formato televisivo, o programa teve uma significativa repercussão, de maneira que foi muito gratificante para mim especificamente. Nesta aula que eu vou disponibilizar para vocês, eu falo sobre a estabilidade de servidores públicos, um conteúdo que é antigo, mas que vige até hoje exatamente como na explicação que eu trago a vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre direito administrativo, dê um like nesse vídeo e também se inscreva no meu canal. Clica no sininho que nós temos aqui para você receber notificações sempre que eu postar material novo. E agora, preste atenção nesta aula sobre estabilidade de servidores públicos, afinal de contas, o conteúdo é velho, mas está valendo. Estamos aqui para trabalhar mais um assunto recorrente em concursos públicos e também um assunto que é de interesse de todos que almejam a carreira pública. Perguntados os candidatos qual é a razão que os levam a tentar um concurso público, certamente a esmagadora maioria vai dizer que um dos motivos que levam a esta jornada é justamente a estabilidade. A tranquilidade de saber que não perderá o emprego, não perderá o trabalho de uma noite para outra. Isso é o principal atrativo, sem dúvida nenhuma, para aqueles que pretendem a carreira pública. Daí, senhores, pertinente a pergunta, afinal de contas, o que é a estabilidade? Como se dá a estabilidade? Quais são os requisitos para a aquisição da estabilidade? Quem tem direito à estabilidade? E como se pode perder a estabilidade? Senhores, todas essas perguntas podem ser respondidas por uma análise ao artigo 41 da Constituição Federal, que fala justamente sobre a estabilidade dos servidores públicos. E o artigo 41, nós veremos, estabelece 4 requisitos para a aquisição da estabilidade. Vamos lá então. Trabalhando, senhores, primeiramente com o próprio artigo 41 em seu caput. O caput é o cabeçalho do artigo. Nós temos aqui de imediato 3 requisitos para a aquisição da estabilidade. Vejamos o que diz. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Quais são os requisitos, portanto, que nós temos para a aquisição da estabilidade? Passamos aqui ao nosso quadro. Senhores, vejam só. Estabilidade. Conforme estabelecido pelo artigo 41. Os requisitos que nós temos em ordem cronológica, vejam só, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Portanto, o primeiro requisito para a aquisição da estabilidade é ser aprovado em concurso público. Diz a Constituição, portanto, que somente adquirirá estabilidade aquele aprovado em concurso. O que foi nomeado sem concurso público, o ocupante de cargo em comissão, não tem, portanto, direito à estabilidade. Pergunta: todos aqueles aprovados em concurso público terão direito à estabilidade? Eu posso dizer que todo agente público concursado poderá chegar a ser estável? Eu vou dizer não. Porque o segundo requisito que nós temos para a aquisição da estabilidade é ser servidor efetivo. Ou seja, é ocupar um cargo efetivo. Vejam o que diz o artigo 41.
São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Encerramos por aqui os requisitos? Claro que não. Voltemos aqui ao nosso quadro. Um terceiro requisito que nós temos para a aquisição da estabilidade é justamente o cumprimento de 3 anos de efetivo exercício das atividades. Significa, portanto, o que, senhores? Significa que, para adquirir a estabilidade, não decorrem 3 anos da nomeação, nem 3 anos da posse. É 3 anos a partir do momento em que o servidor começou a trabalhar. A partir do momento em que começou o seu efetivo exercício. Muito bem. Senhores, eu quero chamar a atenção para este segundo requisito aqui. Ser servidor efetivo, ou seja, ocupar cargo efetivo. Vejam só, quando a gente pensa na administração pública, nós temos 2 regimes de trabalho. Nós temos um regime estatutário, estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos, pelo regime jurídico único, e nós temos um regime seletista, estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pela CLT. O regime estatutário é um regime típico de direito público, ou seja, ele é concebido para a administração pública. É concebido para reger as relações entre a administração pública e os seus servidores. O regime seletista, o da CLT, é um regime típico de direito privado, que foi concebido para estabelecer as relações entre uma empresa privada e os seus trabalhadores. O regime estatutário, ele tem a sua vigência perante a administração pública direta, das autarquias e das fundações, ou seja, as entidades públicas de direito público. Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, nós não temos um regime estatutário, nós temos um regime seletista. Significa, portanto, que todos os trabalhadores das empresas públicas e das sociedades de economia mista, eles não são servidores efetivos, eles são seletistas. Mesmo sendo concursados, sim, eu sei, eles são aprovados em concurso público, mas eles não são efetivos. E observem o que diz a Constituição. A Constituição Federal diz que somente adquirirão a estabilidade os servidores efetivos. Pessoal, muitos pensam que os empregados do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banrisul e de outras empresas públicas e sociedades de economia mista são estáveis. Eu já antecipo, não, eles não são estáveis. Os bancários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não possuem estabilidade. Sim, muitos talvez estejam chocados com essa informação, mas não, eles não têm estabilidade. Claro, é muito mais difícil eles irem para a rua por questões políticas, por questões de desgaste político e etc. Porém, os empregados públicos, aqueles das empresas públicas e sociedades de economia mista, não gozam de estabilidade. Tá bom? Querem que eu prove isso? Então vamos lá. Senhores, vejam aqui nos nossos slides uma notícia vinculada no dia 21 de maio de 2010, pelo site Espaço Vital, um site muito popular aqui no Rio Grande do Sul, só com informações jurídicas. Diz a manchete da notícia: empregado seletista de empresa pública pode ser demitido sem justa causa, mesmo sendo concursado. Prosseguindo, o TRT1 julgou improcedente a rescisória por considerar que o regime de trabalho dos empregados do banco, sendo uma empresa pública, é o mesmo do pessoal das empresas privadas, não havendo como atribuir ao autor da ação qualidade de servidor público capaz de submetê-lo às normas de direito administrativo. Fica provado, portanto, somente adquire estabilidade aquele que for estatutário. Tá bom? Muito bem. Vamos prosseguindo, senhores, porque não paramos por aqui. Como é que um servidor público pode perder o cargo? Um servidor estável.
Como é que aquele que foi estabilizado pode vir a sair da administração pública? Vejam só, o parágrafo 1º do artigo 41 vai dizer o seguinte: o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, em virtude de um processo judicial que determine a sua demissão. O que é uma sentença judicial transitada em julgado? É aquela da qual não cabe mais recurso. É aquela considerada definitiva. É aquela, portanto, imodificável, que não pode mais ser alterada. Isso é a sentença transitada em julgado. Portanto, o servidor público poderá perder o cargo em virtude de um processo judicial. Processo judicial. Prosseguindo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Ou seja, em um processo administrativo disciplinar interno, conduzido por uma comissão de servidores públicos, especialmente imbuída dessa tarefa. Isso, portanto, é o processo administrativo disciplinar, famoso PAD. E ainda, inciso 3º, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. E aí os servidores públicos, que já estão no serviço público, eles vão pensar, poxa vida, então significa que eu posso perder o cargo mesmo sendo estável em função de insuficiência no desempenho? E eu vou dizer, teoricamente sim. Teoricamente sim. Mas os servidores públicos sabem que isso aqui não tem sido aplicado. Esse dispositivo aqui não tem sido aplicado. O que diz o inciso 3º? Diz o seguinte: mesmo após a estabilidade, os servidores continuarão sendo avaliados. E caso constatada a sua inoperância, a sua insuficiência de desempenho, eles poderão ser demitidos, poderão ser exonerados. É o que diz aqui o inciso 3º. Porém, diz que essa exoneração, ela se dará na forma de lei complementar. O inciso 3º, portanto, estabelece que deveria haver uma lei complementar para estabelecer essa avaliação periódica de desempenho. A pergunta que eu faço é, que lei é essa? Cadê a lei complementar que vai regular essa avaliação de desempenho? E a resposta é, não sei. Porque não existe essa lei complementar ainda. Portanto, em inexistindo essa lei complementar, fica prejudicada a aplicação do inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. Melhor dizendo, do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal. Tá bom? Porém, em concurso público, as hipóteses de perda de cargo por servidor estável são essas 3 que nós temos aqui. Dando prosseguimento, portanto, analisamos agora a figura da reintegração. E vejam o que diz o parágrafo 2º do artigo 41, que também diz respeito aos servidores estáveis. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado. O que nós estamos falando? Nós estamos falando da anulação do ato de demissão de um servidor público. Imaginem o seguinte: o servidor público foi demitido por uma ação judicial. Ele constata que aquele processo ele estava eivado de irregularidades. Ele era irregular. Ele tinha inúmeras provas que foram forjadas. O processo todo foi objeto de uma perseguição política dentro da repartição. Muito bem, ele entra com uma ação na justiça para pleitear a anulação da demissão e consegue. O que vai acontecer com ele? Ele será reintegrado ao cargo. E vai receber, obviamente, todos os valores que ele deixou de receber enquanto esteve demitido. Mas, senhores, vejam só. Imaginem que o servidor público tenha sido demitido. Aí ele entra na justiça pedindo a sua reintegração. Todos sabemos que um processo judicial é demorado. Pode levar 2, 3, 4, 5, 6 anos. É muito possível que já tenham colocado um servidor no lugar dele quando ele voltar. E aí,
Como é que fica essa circunstância? O servidor está sendo reintegrado. E tem alguém lá ocupando o lugar dele. Como é que fica essa circunstância? Vejam só. E o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, aquele que estava ocupando o lugar do servidor reintegrando, ele será colocado em disponibilidade, ou vai ser reconduzido, ou vai ficar em disponibilidade, não sei. A prioridade é de quem está sendo reintegrado. Senhores, o servidor que teve a demissão anulada, ele obtém uma declaração no sentido de que ele nunca deveria ter sido demitido. A demissão dele foi ilegal, foi irregular. Portanto, aquele servidor que está ocupando o lugar dele nunca deveria ter entrado ali. Nunca deveria ter ocupado aquela vaga. Portanto, vai sair para que eu possa voltar. E se este eventual ocupante não for estável, ele vai ser exonerado. Ele vai para a rua. Tá bom? Prosseguindo. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Vejam a circunstância. O servidor é estável. Imaginem um servidor. Ele é técnico do tesouro. Supondo, inventando esse cargo, técnico do tesouro. E aí vem uma lei e extingue o cargo de técnico do tesouro. O que aquele servidor vai fazer? Ele é estável. Ele vai ser exonerado? Ele vai ser demitido? Ele vai ser aposentado compulsoriamente? Não. Ele vai ser colocado em disponibilidade. O que significa disponibilidade, senhores? Disponibilidade nada mais é do que a geladeira dos servidores públicos. É quando eles recebem para ficar em casa, sem fazer nada. Só que eles vão receber proporcionalmente ao tempo de serviço. Portanto, se o servidor público foi colocado em disponibilidade quando ele tinha 10 anos de serviço, ele vai ficar em disponibilidade recebendo proporcionalmente aos 10 anos de serviço. É isso que diz o parágrafo 3º. Foi extinto o cargo, fica em disponibilidade até a abertura de uma vaga que ele possa ocupar. Perfeito? Detalhe, apenas o servidor estável. Se por acaso o servidor ainda não é estável, não completou os 3 anos de exercício, não adquiriu a estabilidade, foi extinto o cargo dele, ele será exonerado, ele perde, portanto, o seu vínculo com a administração pública. Tá bom? Muito bem. E chegamos ao parágrafo 4º. O parágrafo 4º fala sobre o estágio probatório. O parágrafo 4º diz: como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. O que é esta avaliação especial de desempenho? Isso aqui, esta avaliação especial de desempenho, é justamente o estágio probatório. Vocês lembram que no começo deste encontro, eu mencionei que são 4 os requisitos para a aquisição da estabilidade? Só que eu só citei 3. Vamos lá então. Acompanhem aqui no quadro. Senhores, nós temos um 4º requisito para a aquisição da estabilidade que está justamente previsto no parágrafo 4º, que é a aprovação em estágio probatório. A aprovação em estágio probatório. Só que nós temos um grande problema, senhores. Nós temos um grave problema. Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece no seu artigo 41 caput que o período de estabilidade é de 3 anos. Só que a maioria das leis municipais, estaduais e inclusive da União Federal estabelecem que este estágio probatório é de 2 anos. Então fica a dúvida, afinal de contas, o estágio probatório,
é de 2 anos, conforme dizem as leis, ou o estágio probatório é de 3 anos, conforme diz o período de estabilidade da Constituição Federal. Observem, nós temos essa circunstância bastante peculiar. O regime jurídico único do município de Santa Maria, por exemplo, estabelece estágio probatório de 2 anos. Do estado do Rio Grande do Sul, Lei 10.098, também estabelece 2 anos. A Lei 8.112, regime jurídico único federal, também estabelece 2 anos. Só que a Constituição Federal estabelece período de estabilidade de 3 anos. Muito bem. Uma grande guerra doutrinária e jurisprudencial houve a partir dessa confusão. A Advocacia Geral da União dizia uma coisa, o Ministério Público da União dizia outra, o STJ dizia uma coisa, o STF dizia outra, até que finalmente, no ano de 2009, chegaram a um consenso. Passamos aqui aos nossos slides e vejam só. Senhores, no ano de 2008, nós tínhamos como preponderante um entendimento manifestado pelo STJ no mandado de segurança número 12389. O entendimento do STJ vinha no sentido de que o período de 24 meses para o estágio probatório não se vincula ao de 3 anos para a aquisição da estabilidade. Trazendo em miúdos, o estágio probatório, melhor dizendo, o STJ, entendia que estágio probatório é uma coisa, período de estabilidade é outra. E, portanto, eles podem assumir prazos diferentes. O STJ entendia, portanto, que o servidor ele pode ser aprovado no estágio probatório ao final de 2 anos, porém, ele só vai adquirir a estabilidade no final do 3º ano. Muito bem. Até que veio decisão do STF, exarada nos autos de suspensão de tutela antecipada número 310. E o que disse o STF? O STF disse não. Não há como se dissociar o prazo do estágio probatório do prazo de estabilidade. Ou seja, o STF disse o seguinte, não. O estágio probatório é a mesma coisa que o prazo de estabilidade, portanto o prazo deve ser o mesmo. E no caso, como a Constituição fala em 3 anos para a estabilidade, estabelece prazo comum, ou seja, prepondera em relação ao que dizem as leis. O estágio probatório, portanto, seria de 3 anos sempre. Diante deste julgamento do STF, o STJ mudou a sua postura e no mandado de segurança 12523 passou a entender também que, por conseguinte, a duração do estágio probatório deveria observar o interstício de 36 meses, ou seja, de 3 anos. Então, senhores, hoje, desde 2009, nós temos sedimentado o entendimento no sentido de que estágio probatório é de 3 anos. Não importa o que diz a lei, o que importa é o que diz a Constituição. Certo? Essa confusão, portanto, acabou sendo pacificada pelo STF. Vamos ver como fica isso na hora da prova? Olhem só. Questão da ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, diz o seguinte: são requisitos simultâneos para a aquisição da estabilidade por servidor público, exceto declaração de idoneidade financeira, 3 anos de efetivo exercício, aprovação em concurso público, nomeação para cargo em provimento efetivo e aprovação em avaliação especial de desempenho, A, B, C, D ou E. Que me dizem, senhores? Resposta correta? Sem dúvida nenhuma, letra A, declaração de idoneidade financeira. Vejam, será que o servidor público tem que apresentar uma certidão negativa do SPC e Serasa para ser estável? Claro que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prosseguindo. Assinale a alternativa correta. São estáveis após 3 anos de suas posses os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê?
porque não são após 3 anos a partir de suas posses, são a partir de 3 anos, são 3 anos a partir da entrada em exercício, são coisas diferentes. Prosseguindo. Se adquirida a estabilidade pelo servidor público, somente poderá ele perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar e avaliação periódica de desempenho. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até... Passei a letra C, voltemos à letra C. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de conhecimento e eficiência, a ser realizada por comissão instituída para essa finalidade, por meio de lei. Certo ou errado? Errado. Na verdade, a avaliação especial de desempenho, não de conhecimento e eficiência. E essa avaliação não será instituída por meio de lei. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Corretíssimo, é o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 41, e a letra E vai dizer: invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem. Com direito à indenização? Não. Sem direito à indenização, parágrafo 2º, se o ato de demissão ilegal praticado pela administração causou-lhe prejuízo. Está errado, portanto. Senhores, esta foi a estabilidade dos servidores públicos. Me despeço por aqui e fiquem conosco.